Então, vamos lá. A gravidade é o campo magnético da Terra? Não. Por que não? A gente precisa entender quais são as propriedades da matéria. Então, a matéria, ela tem massa, e a massa, que a gente mede em quilogramas, ela é geradora do campo gravitacional. Então, está relacionado com o nosso peso. Então, essa força que nos atrai para o planeta Terra é o campo gravitacional, e ele existe porque nós temos massa. Além da massa, outra propriedade da matéria é a carga elétrica. Então, os elétrons, por exemplo, que são partículas elementares, o que são partículas elementares? Elas não são feitas de nada em particular, elas não têm estrutura interna. Então, o elétron, ele não é feito de nada, ele é a coisa uma das coisas mais simples que a gente tem no universo, é um elétron. Então, o elétron, ele tem massa e ele tem carga elétrica. As partículas carregadas, elas têm cargas elétricas, que geram, então, campos elétricos, mas sempre as partículas que têm carga elétrica, elas têm massa também. Então, essas são propriedades básicas da matéria, massa e carga elétrica. E o jeito como o ser humano entende essas coisas, são coisas separadas, mas elas sempre existem nos mesmos corpos, né, nas partículas subatômicas. Então, elas fazem parte de um todo. A gente pensa nisso como conceitos diferentes. Massa é uma coisa e carga elétrica é outra coisa. Obviamente não é tão óbvio, né? Mas elas estão conectadas de alguma forma porque elas são propriedades da matéria. E a massa é uma outra manifestação da energia. E na teoria da relatividade especial de Albert Einstein, de 1905, ele mostra a equivalência entre energia e massa. E a carga elétrica, ela gera campo elétrico. E campo elétrico é uma das formas de armazenamento de energia. Então, o campo elétrico, ele não é exatamente energia, mas ele está conectado com energia. A gente fala que o campo elétrico ao quadrado é energia. Um jeito de calcular a energia de um campo elétrico é elevar ele ao quadrado. Então, todas essas grandezas, elas estão de alguma forma conectadas. Mas para a gente entender a matéria e o mundo físico, a gente separa esses conceitos de massa e de carga elétrica. Então, em princípio, a gente fala que conceitualmente eles estão desconectados, mas de certa forma estão conectados porque são propriedades da matéria. Então, a massa gera o campo gravitacional, que gera o nosso peso. A carga elétrica, ela gera um campo elétrico. E aí, onde entra o campo magnético? O campo magnético, ele vem do movimento das cargas elétricas. Então, as cargas elétricas em movimento geram o campo magnético. E daí vocês viram que os tipos de movimento de cargas que geram campos magnéticos podem ser tanto movimentos de rotação quanto de translação. Então, no caso dos átomos, os átomos têm os elétrons que têm um movimento de rotação intrínseca, que a gente chama de spin. Então, o único elétron, ele sozinho no universo, ele já tem um campo magnético, porque ele gira. Tem um spin. Então, ele tem um campo magnético só por existir, porque uma outra propriedade da massa, uma outra propriedade da matéria é o spin. Todas as partículas subatômicas, elas giram também, elas têm isso que a gente chama de spin, que é um giro. Então, se elas tiverem cargas elétricas girando geram campos magnéticos.
E só um adendo, o spin, quando a gente vai estudar mecânica quântica, o pessoal fala, os físicos falaram, spin é diferente de uma partícula estar girando. Por quê? Porque se você tem um objeto macroscópico, ela pode estar girando e ela pode estar parada. Mas as partículas subatômicas, quando a gente olha com a mecânica quântica, elas não têm possibilidade de não estar girando. Então, o elétron não existe sem o seu spin, ele está sempre se movimentando. Então, ele tem sempre um campo elétrico. Então, aqui, na verdade, eu deveria colocar aqui propriedades da matéria: massa, carga elétrica e spin. Então, o campo magnético, ele é gerado pelas cargas em movimento, que pode ser tanto o movimento de giro, como spin, ou pode ser movimento de translação. Então, no caso do átomo, os elétrons têm esses dois tipos de movimento, o spin e o movimento de translação ao redor do núcleo. Então, os átomos têm momentos magnéticos, eles têm propriedades magnéticas, porque eles têm cargas elétricas em movimento. Então a Terra, o nosso planeta Terra, ele tem campo magnético porque ele tem cargas em movimento. Então, o campo magnético da Terra, ele vem do movimento de partículas eletricamente carregadas. E a gravidade do planeta vem por causa da massa do planeta. Então, a gravidade não tem relação com o campo magnético da Terra. Então, todo corpo gera um campo gravitacional, porque todo corpo tem massa. Se você pensar nas partículas subatômicas, todas elas têm massa e carga elétrica, e, portanto, se elas têm carga elétrica e elas têm spin também, então elas estão em movimento, carga elétrica em movimento, elas têm campo magnético. E se elas têm carga elétrica, elas têm campo elétrico. Então, o elétron, por exemplo, que é o mais simples, ele tem massa, então ele tem campo gravitacional. Ele tem carga elétrica, ele tem campo elétrico. Ele tem spin e carga elétrica, portanto, ele tem campo magnético. Só que, então, todas as partículas subatômicas têm tudo isso. E nós somos feitos de quê? Partículas subatômicas. Só que a carga elétrica, ela só tem um tipo de carga elétrica. Desculpa. A massa só tem um tipo de massa, não tem massa positiva e massa negativa. Então, as massas das nossas partículas, elas são somadas e dá toda a nossa massa, né? Agora, as cargas elétricas, elas vêm em dois tipos de carga elétrica: carga positiva e carga negativa. E quando você soma a carga positiva com carga negativa, você pode diminuir bastante a soma das cargas, né? Então, em geral, nós estamos neutros eletricamente, ou neutras eletricamente, porque a gente tem o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas. Então, apesar de que cada uma das nossas partículas subatômicas, cada uma delas tem campo elétrico, como a gente soma tudo, a gente fica com campo elétrico nulo, porque a gente tem carga nula macroscopicamente. Então, macroscopicamente, nós temos carga elétrica nula, portanto, campo elétrico nulo. Agora, se você for entrar dentro, se você entrar em cada átomo do nosso corpo, você vai ver um grande campo magnético, um grande campo elétrico, porque você tem, dentro de cada átomo, você tem lá o núcleo bem positivo, gerando um campo elétrico, e os elétrons em volta desse núcleo. E a gente tem, por exemplo, o pessoal gosta muito de falar das ondas cerebrais, né? As nossas ondas cerebrais são ondas que são geradas eletroquimicamente,
Então, a gente tem ondas eletromagnéticas, a gente tem campos elétricos, nossas ondas mentais, né, as ondas cerebrais, são campos elétricos e magnéticos variando. Além disso, os sinais elétricos que vão pelo nosso corpo também são do mesmo tipo. Então, nós temos campos elétricos e magnéticos também dentro dos átomos e das moléculas. Só que macroscopicamente, quando você soma tudo, em geral, nós aqui normalmente estamos neutros eletricamente, portanto, temos um campo macroscópico nulo, campo elétrico macroscópico nulo e o campo magnético também. Cada elétron do nosso corpo tem um campo magnético. Cada próton do nosso corpo tem um campo magnético. Mas quando a gente soma tudo isso, macroscopicamente o nosso campo magnético é nulo. Só que se você olhar de novo, os sinais elétricos que viajam pelo nosso corpo, na verdade, geram ondas eletromagnéticas, né? A diferença é que o campo magnético, ele é gerado por cargas em movimento. O campo elétrico, ele pode ser gerado por cargas paradas, ou ele pode ser gerado via indução eletromagnética por campo magnético em movimento. Vou repetir pausadamente. O campo magnético, ele é sempre gerado por alguma carga elétrica em movimento. Quando a gente fala que o campo magnético é gerado por variação temporal do campo elétrico, por que esse campo elétrico está variando no tempo? Porque você tem cargas elétricas em movimento. Então, o campo magnético, ele é sempre gerado por cargas elétricas em movimento ou variação temporal do campo elétrico. O campo elétrico, como massa, é uma propriedade como carga elétrica é uma propriedade da matéria, então, como carga elétrica é uma propriedade da matéria, um corpo que tem carga elétrica não nula, mesmo ele parado, ele vai gerar um campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele pode existir só porque existe carga elétrica por perto, tá? Outro jeito de gerar campo elétrico é você ter um campo magnético variável. Então, se você tiver um campo magnético variável no tempo, né, essa taxa de variação temporal, você também vai ter um campo elétrico que vai ser gerado. É isso. Eu vou para a próxima pergunta. Qual a diferença fundamental entre gravidade, magnetismo e campo elétrico? Acho que eu meio que já respondi, mas vamos ver o que eu escrevi aqui. A gravidade depende das massas. O campo elétrico depende das cargas elétricas. O magnetismo depende do movimento das cargas elétricas. A gravidade é praticamente independente da eletricidade e do magnetismo. Então, a gravidade a gente fala que é independente da eletricidade e do magnetismo. Agora, tem uma relação muito forte entre eletricidade e magnetismo. Pois podemos dizer que o magnetismo é derivado da eletricidade, como eu falei para vocês, então, o campo magnético é gerado por cargas em movimento, tá?